Desculpa, Eric, tampa o ouvido, meu filho. Pois é, o João tá gravando esse episódio com o Eric no colinho dormindo, então Não, vamos maneirar no palavreado. Conselho tutelar não pode provar nada. Agora! Televisão, cinema, quadrinhos, música. Coisa velha! Começa agora, Decrépitos! Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Está começando mais um Decrépitos, a sua dose semanal de vacilo na internet. Eu sou o Daniel, tenho aqui comigo de novo o papai do Eric, João Carvalho. É um prazer estar aqui com todos, agradecer a todo mundo que vem acompanhando aí o Diário do Eric no Instagram e no Facebook. Um sucesso, hein? Um sucesso, cara, e é muito engraçado, porque, minha vida inteira meu público sempre foi majoritariamente masculino, porque aparentemente as mulheres não riem tanto de câncer, AIDS e lepra, e agora que eu posto as coisas bonitinhas do meu meninão, eu tô ganhando um grande público feminino, que fala assim, que bonitinho, o Eric, quero ver mais do Eric e tal. E é muito engraçado uma coisa que eu notei, cara, que a galera adora quando o Eric escreve e acha ruim quando eu escrevo, e tem um segredo aí, né, que não pode ser revelado, né. E com a gente aqui também, não menos importante, porém papai de ninguém, Rafael Mordente. E aí, miguxos, tudo bem? Mordentão? Beleza? Ó, Mordentão, hein? KKKKKK. E aí, moça? Tudo certo, Mordente? Como é que foi Beleza, essa semana? cara. Foi legal, cara. Foi tranquilo. Então, Muitos e-mails nós recebemos. Nós recebemos vários e-mails, né? Vai ser legal lê-los. Assim, a gente já leu, mas vai ser legal. Não, a gente vai ler. A gente vai ler. Não, a gente já leu, mas aí em seguida. Você não tá entendendo? Eu tô tentando torcer o conceito do tempo, cara. Meu Deus, que confuso. A gente já leu. Hoje. Porque esse é o começo do episódio. E aí, em seguida. Eu queria dividir uma coisa, Mordente, rapidinho, com os ouvintes, cara, que eu acho que essa farsa já foi longe demais. Nenhum de nós três sabe ler. Essa é a verdade. A gente vem recebendo os e-mails, sim. Os e-mails vêm sendo, né, assim, pseudo-lidos por nós. Mas a verdade maior ainda é que quem lê os nossos e-mails é Fernanda Montenegro, na Central do Brasil. Toda semana a gente imprime as cartinhas que a gente recebe, né, nesse mundo desvairado chamado internet. Verdade. Leva elas até a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e a Fernanda Montenegro lê os e-mails pra gente. A gente decora, porque antes de fazer, né, o curso do Instituto Universal de Podcasts pelo Correio, a gente fez o curso de Rapizô do Grego, então a gente consegue decorar até 150 mil palavras. Por segundo. E aí a gente... Por segundo. E aí a gente repete o que Fernanda Montenegro nos contou que estava escrito nos e-mails. Eu só queria deixar isso claro para os nossos ouvintes, acho que é importante. Mas aí destruiu a magia, pô. Destruiu a magia. Mas é importante. Eu sou um tecnocrata, Bayer. Minha função é destruir a magia. Mas é aí que tá o negócio, cara. Foi igual os Red Hot Chili Peppers também, quando tocaram no intervalo do Super Bowl, que falaram, mas estão fazendo playback. E aí o Flea foi lá e fez um post e falou, galera, é playback, saca? Vocês não estão entendendo tanto que, o tanto que é difícil e é, 20 minutos de show, saca? Então calma. Aí o Flea virou e falou assim, galera, é playback. Com o tanto de heroína que eu usei, vocês acham que eu toco alguma coisa desde 95, né? E hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto sério, mas daquele jeito mais leve. Vamos falar sobre os males da mente. Vamos falar de depressão, de distimia, bipolaridade e todas essas doenças, esses probleminhas que atingem e afligem muitas pessoas aí pelo mundo. A gente vai aqui bater um papo sobre isso, falar das nossas experiências. Nada muito profundo ou científico, né? Afinal de contas não tem nenhum médico aqui. Mas vamos bater um papão amigo sobre isso, certo? Mas antes, vamos ler e-mail. Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Mais uma semana de e-mails e comentários aqui no Decrépitos. Rafael Mordente, sem o João de novo, porque o João está, né? Amamentando. Entre uma mamada e outra, ele grava os episódios com a gente, mas os e-mails a gente deixou ele de folguinha, né, coitadinho? Tem que ir lá alimentar o filhotinho, o filhote, sim, o menino Eric.
Muita gente mandou e-mail essa semana. Mentira, não foram muitos e-mails, mas muitas artes dos fãs. Sim, muitas artes dos fãs. A gente acumulou as artes dos fãs do episódio passado, né, das peripécias de infância. E do cliente sempre tem razão, né? Juntou aqui tudo e acabou ficando um negócio gigante, então a gente não vai comentar muito não. Vamos só falar aqui o nome do pessoal e se você quiser aí, clica no post que vai ter bonitinhas imagens. Tem aqui o primeiro do Pedro Vitor, de Belo Horizonte, muito Gerais, Minas Gerais. Ele mandou aqui o espírito do Manuel Tobias, João, pra variar. Podia mudar o nome pra João dos fãs, né? Porque todo mundo resolveu fazer o João chutando coisas. Sim. E aí em seguida a gente tem João e seu vício em chutar frutas, por Pedro Gouveia de Osasco, São Paulo. Seu vício, né, em chutar frutas. A próxima é o João e o Coco, por Cássio Rodrigues. Cássio que sempre manda... Sim. Vários desenhos sensacionais. Sim. Na sequência temos João Tsubasa e sua bicuda ninja, por Paulo César Brusque, Santa Catarina, cidade onde aconteceu o incidente com Monte Belo, com o goleiro Monte Belo. Verdade. Explicado no episódio 10. Grande Brusque, um abraço pro pessoal de Brusque, um abraço pro Paulo César. E temos aqui também a carta de Magic contra Mordentes, do Gustavo Corvino, lá de Santos, São Paulo, que mandou... a carta do filme do Super Mario, né? Que anula o mordente. Sim, funcionou. Fiquei completamente impossibilitado de gravar nesse dia. A gente teve que adiar a gravação. Verdade. E aí, na sequência, temos o Jornal Nacional Bizarro, por Lucas Vogel, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que é uma bela imagem, né? Uma imagem... lá música, né? Lá do Quimera. Imagino eu que tem uma frase na primeira música do... Espero que seja, né, isso, porque se não for, cara, tipo... ele tá com uma imaginação foda. Uma explosão de criatividade brutal aí, bem na pegada do Jardim das Delícias, do Hieronymus Bosch. Mas enfim, é um grande bacanal no Jornal Nacional. No estúdio do Jornal Nacional. A próxima é o Daniel e João comemorando o fim do podcast, dando tiros pro alto. Do Igor Lopes, lá do Rio de Janeiro, RJ. Ficou sensacional também. Eu não sei nem se é montagem isso não, viu? De tão real que está. Se é montagem, não sei, viu? Não sei. E aí na sequência temos Vai Manuel Tobias, por Jefferson Andrade, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Exatamente, aquela bela cidade que recebemos alguns xingamentos pelas piadas com a, né? Aquilo que vocês sabem, não vamos fazer mais piadas então, não tem problema. Tudo bem, de boa. De boa. E também aqui a Edifigang, pelo Maicon Souza, de Tapecerica da Serra. Tem um Gugu no meio da gangue ali. Gugu sem pescoço, cara. Sim, essa imagem, cara, eu acho injusto falar que é coisa de favorita, mas essa imagem, cara. E o nome Edifigang é muito bom, cara. Muito bom. E aí, por fim, temos Mordente e o Ratinho Português. O Gabriel de Uberaba, Minas Gerais, 18 aninhos, que mandou pra gente, né, uma bela colagem aí, remetendo aos momentos vividos por este que vos fala em Coimbra, vendendo TV a cabo e tendo sua vida assolada pelo Ratinho Cover português. Pelo cover do Ratinho Português, que tem um ótimo senso de humor, inclusive, achei muito boa a piada hoje, porque já passou 4 anos, então tá depois de 4 anos dá, né? Dá pra rir disso e tal. Mas... muito bom. E é isso aí, galera. Brigadíssimo pelas artes dos fãs. A gente adora receber as artes, cara. Puta que pariu. Legal. E vai estar tudo lá no nosso Facebook, facebook.com/decrepituspodcast. Tem o albinho lá das artes dos fãs. Se você quiser ver lá, tem no post ou tem lá. Você pode mandar também pro nosso e-mail. Primeiro e-mail do Henrique Campos, 28 anos, São Paulo, capital. Olá, decrépitos. Olha a voz falhando. Olá, decrépitos. Antes de tudo, gostaria de dar meus parabéns para o mais novo Papai João. Olha, ele vai receber os parabéns. A gente manda pra ele. Boa sorte nessa jornada pra você e pra Nayara e por que não pro menino Eric. Afinal, ser filho do satirzinho Satan Boy não é pra qualquer um. Mas espero que tudo dê certo pra vocês e que o garotão cresça cheio de saúde pra poder chutar muitas frutas nessa vida. Mas chega de falar de vocês, estou aqui pra contar uma trágica história que envolve tanto o episódio Peripécias da Infância, como o cliente nem sempre tem razão. O cara fez um mashup de... já envolve trabalho infantil, então deve ser uma história muito boa. Muito Vamos lá. Quando tinha uns 13 anos, fui trabalhar em um mercadinho perto de casa, pra poder comprar um videogame. Olha aí, criança trabalhadora. Sim. Como ia de bicicleta, o dono do mercadinho me pedia pra fazer entregas a domicílios para certos clientes. Certo dia, uma senhora comprou 2 sacos de ração
e os deixou lá para serem entregues em sua casa. Como eram pesados, o dono mandou outro garoto comigo, então amarrei um saco de ração na minha bicicleta e ele fez o mesmo da bicicleta dele. Sabendo o endereço certinho, fomos pedalando até chegar em um morro. Quando percebi que a Rua da Mulher era uma ladeira cabulosa, olhei pro lado e o garoto já estava olhando para mim, dando aquele clique na mente que significava: quem chegar primeiro ganha. A casa... crianças, viu? A casa da mulher era no fim da rua, portanto achei correto pedalar igual um condenado e frear a bicicleta apenas no fim da descida. Fui descendo a rua sem parar de pedalar, seguido pelo outro garoto. De repente, percebi que ele parou a bicicleta. E quando olhei pra frente, entendi o motivo. A tal rua era sem saída, ou seja, acabava em um paredão. Nossa. No momento que eu vi a parede fechando a rua, o mundo parou. E eu fiquei no mesmo dilema que o João quando estava a 1000 no seu escortão nas ruas de BH. Se eu virasse a bicicleta para a direita, atropelaria uma criança que estava sentada na calçada. Se virasse para a esquerda, bateria um caminhão de mudanças que estava estacionado. Como não ia conseguir parar a bicicleta por conta própria, pensei que a parede pudesse fazer isso para mim. Não deu outra. A roda da bicicleta bateu na calçada, eu dei de cara com a parede e perdi os 2 dentes da frente. Nossa, Ai, cara. Vibe errada. Comecei a sangrar igual um retardado. O garoto rindo da minha cara e a mulher parada no portão. Ela olhou pra mim, pegou os sacos de ração e entrou em casa, sem nem me oferecer um copo de água ou um implante de dentes. Ai, véia. Quando cheguei em casa, minha mãe me arrastou até o mercadinho e começou a esbravejar com o dono, falando que eu nunca mais ia trabalhar lá. A confusão foi tanta que ele até ameaçou chamar o conselho tutelar. Conclusão, fiquei sem dente, sem bicicleta e sem videogame. Enfim, espero que continue com esse maravilhoso projeto e não abandonem, pois, como foi exemplificado, eu já perdi muitas coisas na vida e não gostaria de perder o podcast. Gostaria também de deixar uma sugestão para um futuro episódio. Falem sobre seus fracassos amorosos. Acho que daria uma conversa muito boa. Claro, se não fizer ninguém, Daniel, chorar desesperadamente e cortar os pulsos no meio da gravação. Eu não entendi essa, cara. Por quê? Como assim? Só eu vou chorar? Só eu tive derrotas amorosas? Merda. É isso, grande abraço, sucesso a todos. Beleza, como é que é o nome do filho da mãe? É do Henrique Campos. Foi pouco 2 dentes, viu? Pra você. Rafael Pires, 20 anos, estudante de veterinária e cirurgião clandestino do comando criminoso local. Já não tão clandestino agora que você deu seu nome, sua idade, Guarulhos, São Paulo e a cidade. Exatamente, agora acho que você... Né, ok. Oh, meus queridos! Tá tudo em caps. Aqueles caras de boteco, né, que ficam... Oh, meus queridos! Oh, meus queridos! Estou agradecidíssimo pela atenção dada ao meu indigno e-mail no último episódio. Já estava aguardando por aquele tema desde quando vocês profetizaram sua vinda. Rachei de rir em pleno transporte público, cheio de cidadãos que me observavam aflitos, questionando minha sanidade mental. Mas, como sempre, eu tava pouco me fudendo. Agora, por meio desta, venho lhes contar uma de minhas situações com meu último emprego, atendente de telemarketing. Ok. Muito bom. Há 1 ano e alguns meses, eu caí na maior cilada do mercado de trabalho e aceitei a proposta de trabalhar para Vivo, na área de suporte técnico para telefone e internet. No meu 3º dia, eu tive este atendimento que vai me mostrar para a vida toda o quanto o ser humano pode se igualar a uma porta no requisito inteligência. Era uma senhora desesperada e confusa, que só informava que algo muito estranho acontecia com o telefone dela. Eu disse: calma senhora, explique sem pressa qual o defeito com a sua linha telefônica. Então ela responde: Deixa eu fazer assim, ó. Ok. Ai, meu filho, não é bem um defeito. O problema é que toda vez que o telefone toca, o cachorro fica latindo adoidado. Ao ouvir aquilo, minha mente deu tela azul. Não sabendo o que responder, pedi ajuda a todos ao meu redor. Mas em vez de ajudar, eles tinham ataques de riso, e isso chamava ainda mais a atenção de todos da central. Em poucos minutos já haviam feito uma reunião com umas 15 pessoas ao meu redor, todos tentando indagar qual seria o defeito. E eu lá na linha, enrolando a cliente para que ela não desligasse o telefone. Fiquei na linha com a idosa por uns 30 minutos, até que falei em voz alta: senhora, eu vou resolver seu problema agora! Todos ficaram em silêncio absoluto, e eu continuei: talvez seja porque o seu cachorro se assusta com o toque do telefone. E ela: mas meu filho, o cachorro fica lá fora. Minha senhora, os cachorros têm audição muito boa, ele ainda pode ouvir o som do telefone. Mas olha aqui, meu filho. A velha só me chamava de filho. O cachorro late antes do telefone tocar.
Aí pronto, eu já ia encomendar um bom exorcista pra expulsar o espírito de Nostradamus que havia se apossado do corpo daquele animal. Até que uma das supervisoras pega o telefone e pergunta pra cliente. A senhora deixa o seu cachorro na coleira? E a cliente diz. Sim, eu prendo ele com uma correntinha amarrada no poste. O coitado do cachorro era eletrocutado com leves volts toda vez que aquela velha louca recebia uma ligação. Puta merda. Esse com certeza foi e sempre vai ser meu pior emprego. Até porque se telemarketing fosse bom, não começava com T de todos com AIDS. Que isso? Ainda nesse emprego, eu atendi o maluco do Machado. Mas essa fica pra próxima. Um abraço pra todos vocês e continue espalhando as boas novas da volta do nosso Senhor Henrique Cristo. Muito obrigado. Que história. Agora, mas eu achei um pouco injusto, cara, porque... Tipo assim, eu não acho que eu não acho que foi necessariamente burrice ou ignorância da parte da velha, porque... Tipo assim, é um princípio, isso é bem mundo de Bigman, cara, pra poder chegar nessa solução. Não é um negócio tão, não é tipo assim, seu computador tá ligado por acaso, saca? Ah, não tá, desculpa. Não é bem isso, Ela não tinha como saber que tava tendo ali né, tava vazando a eletricidade no poste, pô. Sim. Não é normal isso. Não é normal, mas acontece, porque a eletricidade, como já bem estabelecido, todo mundo que já levou um choque sabe disso. Sim. Porque a eletricidade não é amiga de ninguém. Ela tá aí pra fazer o trampo e tal, mas dá mole pra você ver. Então, mas de toda forma, que história fantástica, cara. E coitado do cachorrinho. Espero que o cachorrinho esteja bem. Tenha sido tirado dessa situação péssima. E é isso aí. Muito obrigado pro nosso querido Rafael Pires. O nosso grande cirurgião de criminosos. E o próximo, a gente vai ler como? A gente vai ler... Pois é, o que acontece agora, o cara ouvinte precisa entender, é que nós selecionamos 3 e-mails. Pra ser rápido, porque a gente tá sem o João e tal. Sim. E a gente tá com 3 e-mails, e desses 3, 2 são mais longos, que são esses aí, essas 2 histórias que a gente leu. E a gente tem um terceiro e-mail mais curtinho, que a gente decidiu dividir ele. Então o Daniel vai ler metade do e-mail curto e eu vou ler a segunda metade do e-mail curto. Um jogralzinho. Então vai, Léo Gonçalves, 38 anos, olha só, um tiozinho já. Ilustrador de Ubá, Minas Gerais. Já esteve em Ubá, Mordente? Não, nunca estive em Ubá, cara. Esteve perto de onde, Ubá? Batuba, não. Batuba não, com certeza. Ubá fica em Minas Gerais. Isso eu sei, tá escrito ali. Amigos, sem enrolar, tentarei ser direto. Olha aqui que a pessoa com idade, ela sabe ser rápida, objetiva. Trabalhei nessa empresa citada pelo João, em São Paulo, quando lá morei em 97. Também como vendedor imbecil de purificadores de água. Era da marca Parará e tivemos até um treinamento / lavagem cerebral tão forte que eu próprio só bebia a água que saísse desse bendito purificador. Sim, vender esse trem era de uma dificuldade tão grande que com menos de um mês eu vazei e ingressei em várias outras roubadas até seguir minha vida de ilustrador. Buenas, moçada. Continuem com o melhor podcast da atualidade que tá foda demais. Abraço. Muito obrigado, Léo. Beleza. E o cara foi objetivo, sem enrolação, falou que já trabalhou naquele negócio e era assim mesmo. E eu fui pesquisar depois o negócio do filtro, cara, e eles fazem mesmo toda uma coisa quase daquele Telex Free lá, sabe? Sim. A lavagem cerebral total do purificador de águas de um continente da Terra. Não queremos processos, né? Um continente que um dia já foi a Euroásia. A Eurásia. Isso. Um continente que um dia já foi a Eurásia. Exatamente, já foi a Pangeia. Já foi parte da Pangeia. todos foram, né? Aí não vai, é bom que assim eles vão descobrir qual foi. É um continente ali mais ou menos perto da Alemanha, Inglaterra, Portugal, Suíça. É um continente que fica ali meio na Europa. Opa! Acho que a gente pode começar aqui pelo distúrbio aí que tá pegando muito no mundo, né? E a gente sabe muito bem por experiência própria, né, João? Que é a depressão,
Não a panela depressão, né? Vamos deixar bem claro. Eu tinha que fazer essa, desculpa. Esse é um esclarecimento muito importante, né? Porque o cara, tipo assim, os nossos fanáticos por panelas de pressão, né? Tipo, já com suas várias panelas na mão, pensando assim, vai ser uma Le Croisette, né? Vai ser... É bom esclarecer. E eles agora estão decepcionadíssimos. Inclusive, ficaram decepcionados e entraram em quê? Em depressão. Depressão, então. A gente tem aqui alguns dados, né, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que a depressão atinge hoje quase 7% da população mundial, cara. É mais ou menos aí 400 milhões de pessoas, fora as pessoas que estão diretamente envolvidas com essas pessoas em depressão, né? Os familiares, os amigos e tudo. E já é a doença que mais incapacita trabalhadores no mundo todo. Então, depressão é um negócio sério, cara. A gente sabe aqui que é sério, tem gente que acha que é palhaçada, mas não é palhaçada, não é frescura. E a gente sabe isso por experiência própria, né, João? Não, eu e o Daniel principalmente, né? E mais do que isso, Daniel, eu acho que, tipo assim, eu queria abranger um pouco mais, cara. Sim. Eu acho que além da gente falar só de depressão, a gente vai falar de depressão, vai falar de distimia, vai falar de doença mental como um todo, assim, mas a gente também quer falar da questão da loucura e do conceito de loucura e como que a nossa sociedade trata os seus supostamente loucos e como que a gente vem encarando isso ao longo do tempo, que é de uma forma muito dúbia e é uma forma muito estranha, assim, isso vem mudando desde a época medieval até hoje, que eu acho que é importante a gente entrar e fazer assim, um breve histórico. Nós não vamos ser chatão, nós não somos o Nerdcast pra ficar dando aula. Não tem nenhum médico aqui, é bom já deixar bem claro, né? Nós vamos falar sobre o que a gente sabe. Eu sou historiador, né? Então, assim, eu vou falar da questão muito mais da sociedade, da evolução, da história disso. Nenhum de nós é nem médico, nem psicólogo. Nem psiquiatra. Né? Que é muito importante a gente falar. Mas... em compensação, nós três somos completamente loucos. Então isso ajuda bastante a falar sobre o assunto. Só que o Mordente não foi diagnosticado ainda. Tem esse detalhe. Não, ele vai descobrir hoje. O Mordente foi diagnosticado apenas como gostosão. Caramba, que gratuito assim. Elogio. Ai, para! Não, continua. Vocês querem um quarto? Não, querem que eu apague a luz? E esse foi um diagnóstico do doutor Meu Bumbum. João Otávio. Bom, é bom a gente falar também que a gente não tá aqui pra diagnosticar ninguém. Se você acha que você tá com algum problema, se você acha que você tem depressão, alguma coisa, procura ajuda, procura um médico, sei lá, no posto de saúde tem psiquiatra, eu não sei, tem, será? Cara, tem, existem certos serviços sociais que dão psiquiatra. Num posto de saúde, às vezes, dependendo do lugar, você vai ter uma dificuldade maior é bom se informar, de conseguir, mas teoricamente existem serviços tanto de psiquiatras como de psicologia também, que são sempre gratuitos e voltados pro pessoal, ou o pessoal de baixa renda, ou o pessoal que não tem como pagar. Então, por exemplo, assim, eu sei que várias universidades federais, nas suas faculdades de psicologia, têm serviços que são voltados de alunos da graduação, da pós-graduação, que, né, fazem oficinas junto com profissionais já gabaritados para as pessoas, assim. E se eu não me engano também, existe todo um apoio ex-post luta. No Brasil a gente teve um fenômeno que é a luta manicomial, que é a luta antimanicomial, na verdade, que antigamente, na época dos meus pais, inclusive na época que eu era novo, era muito comum, às vezes, que o louco da família fosse ostracizado, fosse jogado num manicômio, fosse esquecido lá para sempre. E houve uma luta muito grande dos profissionais da área da saúde, principalmente dos psicólogos, no sentido de humanizar o tratamento a essas pessoas, que são, antes de tudo, pessoas, não são bichos, não são algo nojento que tem que ser extirpado da sociedade, e são sim pessoas que precisam de cuidados especiais e que muitas vezes sequer precisam de cuidados especiais. São pessoas muitas vezes que a própria internação piora o quadro delas consideravelmente, e que se elas estivessem num ambiente onde elas se sentissem amadas e seguras, elas conseguiam muito das vezes serem completamente funcionais. E existe no Brasil o sistema de apoio social e tal, que tem como você ter acesso
né? Tipo, há psiquiatra, há psicólogos, né? Para quem não tem como pagar por esse serviço, existe na rede pública acesso a esses profissionais. Varia de lugar para lugar como que vai ser esse acesso e tal, mas se você vive numa capital, procure, né, uma universidade federal, você vai ter acesso, procure o postal do seu bairro, o centro de referência, porque normalmente no interior os postos de saúde acaba que tudo foca num posto, 2 postos só. Às vezes nas capitais, nos lugares maiores, além do posto, você tem certos lugares onde centralizam o atendimento, né? Isso a Secretaria de Saúde do seu estado também pode te informar. Existe Secretaria de Saúde tanto municipal quanto estadual, que você pode buscar esse tipo de informação. Busca informação, corra atrás, vale muito a pena. E aproveitando o ensejo que o Daniel deu essa abertura aí pra gente falar, uma coisa que eu queria falar é que, tipo, nossa sociedade sempre teve os seus excluídos. E essa ideia de que o louco tem que ser excluído da sociedade, ela é uma ideia que foi bastante trabalhada pelo Foucault, que é um cara bem legal, eu gosto muito do Foucault. Cara, bem legal, gente boa. Não, assim, ele é um excelente sociólogo, ele é um cara muito gabaritado, tem livros excelentes, e um dos melhores livros dele é o História da Loucura, onde ele vai falando de como que a loucura vem sendo tratada pela sociedade desde o final da Idade Média, começo do Renascimento, até a época dele na França. E é um livro que mostra uma evolução histórica muito interessante de como que se dá essa questão do tratamento que é dado aos loucos, porque... Assim, eu não quero... Spoiler alert, né? Vou dar um spoilerzão do livro. Mas, por exemplo, assim, sempre a sociedade teve os seus excluídos, teve os seus párias. Isso é comum em todas as sociedades. Na sociedade da Idade Média, durante muito tempo, os excluídos eram os leprosos. Com o começo das cruzadas, a lepra, que era uma doença autóctone do Oriente Médio, ela começa a espalhar brutalmente pela Europa. E você começa a ter vários leprosos e vários leprosários, tá? Os loucos também já eram excluídos nessa época? Sim, normalmente sim, mas principalmente os leprosos eram os grandes excluídos da época das cruzadas. Com o término das cruzadas, os leprosários vão ficando um pouco mais vazios, mas os leprosários se tornaram importantes socialmente até pela questão econômica. Por quê? Porque vultosas quantias eram doadas a esses leprosários para sua manutenção, e as quantias continuavam a ser doadas e você tinha menos leprosos. Para justificar a função dos leprosários, era preciso que tivessem novos excluídos preenchendo o lugar dos leprosos, já que a lepra estava sendo mais controlada. Nessa época foi uma época que começou a surgir com mais força algumas doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e tal, que em estado avançado causam loucura, e também os loucos e os deficientes foram tomando pouco a pouco o lugar dos leprosos. Então o que acontece? Acontece que a sociedade cria ao mesmo tempo uma dialética de expiação e isolamento, porque ao mesmo tempo que os loucos e os leprosos e os doentes e essas pessoas que tinham esses problemas sexuais eram vistos como... eles tinham que sair do olho da sociedade, ninguém queria conviver com eles, ninguém queria ficar com eles, ninguém queria que eles estivessem nas cidades, que eles estivessem nas ruas, estivessem dentro das igrejas. A própria igreja falava que eles passavam por uma expiação, porque Deus queria, e eles tinham uma função simbólica de expiação na sociedade, recebiam comunhão do mesmo jeito. E é aquela coisa muito engraçada, que tipo assim, o louco ele não podia entrar dentro da igreja, mas a comunhão era levada até ele. Então rola todo um exercício bizarro de tentar ao mesmo tempo excluir e incluir a pessoa de alguma forma. Então assim, você justifica a presença dele quase que para justificar pra família: olha, tem um louco na sua família, mas foi Deus que quis assim, mas nós vamos tirar essa bosta de dentro da sua casa, você fica tranquilo. Fora quando eles não faziam dos loucos possuídos, né? Tem esse pessoal esquizofrênico. Sim, e por exemplo assim, cara, no começo, na Idade Média, no final da Idade Média, no começo do Renascimento, era muito comum. Tem inclusive um filme do Fellini, que é Il La Nave Va, que é tipo a nave dos loucos, que é o navio dos loucos, que o nome, né, vem de um quadro que é muito famoso, que representa ao mesmo tempo a humanidade indo, mas que muitas vezes foi pintado, principalmente por Peter Bruegel e por Hieronymus Bosch, como uma nau cheia de loucos. Uma nave, não é um navio cheio de loucos. Não esse anal. Nau de nau... Não o anal do diagnóstico do Dr. Bumbum, mas sim anal, né? Fica estranho de qualquer jeito a gente falando, mas o pessoal acha que entendeu. Mas né? De qualquer jeito, essa nau dos loucos era porque no final da Idade Média e no começo
da Idade Moderna, era muito comum você pegar todos os loucos da sua cidade, colocar num navio, mandar eles pro mar e aportar esses loucos numa outra cidade, e esses loucos ficavam lá, em lugares, em manicômios, que eram os antigos leprosários. Enquanto, por sua vez, essa cidade que recebia os loucos da sua cidade, punha os loucos dela num navio e mandava para vocês. E, obviamente, que a gente tá numa época em que a navegação não era exatamente a ciência mais precisa do mundo, então era muito comum ter acidentes, os loucos morrerem. Então, o primeiro deserto dos loucos, o primeiro lugar de ostracismo dos loucos, era o próprio mar, que era deixá-los perdidos no mar, à deriva, assim, tipo, viajando em viagens grandes, aportar eles em outras cidades, que era quase como se remover. Se você não consegue ver e ele não convive com você, ele não existe. Sim, é tipo cidade que pega cachorro de rua e joga na outra cidade. Era isso, né, e é muito engraçado que, ao mesmo tempo que tem essa construção da loucura como uma necessidade de tirar ela da sociedade, a literatura e a pintura vai retrazendo a loucura para dentro da sociedade e fazendo quase que um elogio da loucura, para citar o Erasmo de Roterdã, e onde o louco, ele tem um contato maior com a sua própria humanidade. O louco, ele é como se fosse um portal de, às vezes, de sabedoria, um portal de uma percepção diferenciada. Até de genialidade, né? Mais pura e de genialidade. Então, assim, você tem livros como o Erasmo de Roterdã, né, com o elogio da loucura, que ele vai falar da importância da loucura na sociedade, dentro de valores humanistas. Você tem pintores como Hieronymus Bosch e Peter Bruegel, que vão usar da própria loucura para fazer uma crítica social a, muitas vezes, a nossa hipocrisia e a forma como a gente, como sociedade, finge que a gente não é aquilo que a gente é. Então, assim, são movimentos que vão indo e voltando. Na literatura, você tem loucos sendo reportados como sábios, como pessoas com uma compreensão diferente, com uma genialidade diferente, em Shakespeare, em Cervantes. Então, assim, existe todo um topói literário sobre esse assunto, né? Mas a verdade é que os manicômios foram se tornando o lugar dos loucos, e nos manicômios, os loucos, ou supostamente loucos, muitas vezes, eram tratados piores do que um cachorro, né? É uma coisa, assim, absurda. As torturas e tal. E a verdade é que até hoje, mesmo na nossa sociedade, depois da luta antimanicomial, né, a gente gosta de se imaginar como uma sociedade muito evoluída e tal, até hoje, a doença mental ela é muito mal vista, sabe? Ninguém gosta de admitir que tem alguém na família com doença mental. Tem muitas famílias que ainda têm pessoas, né, com uma esquizofrenia, uma doença mental mais severa, que precisa de cuidados maiores, e que a família custa admitir o diagnóstico, a família não aceita aquela doença, a família às vezes isola a pessoa do convívio social, né? Mesmo não colocando ele num manicômio, ela coloca ele num quartinho e fecha ele lá, e aquele quartinho vira um manicômio particular dele. E a verdade é que também é muito mais difícil de lidar com uma doença mental, porque, por exemplo, assim, se o sujeito quebra um braço, eu tô vendo o braço quebrado, eu tô vendo o gesso. Se o sujeito tem um corte muito grande na perna, eu tô vendo o curativo. Mas se o sujeito tem uma ferida, uma chaga na alma, eu não consigo ver aquilo. Sim. Então é muito fácil, às vezes, eu apedrejar o sujeito que tem um problema que só quem tem, só quem lida com quem tem, sabe da extensão daquilo e da importância daquilo na vida da pessoa. É muito fácil eu apedrejar essa pessoa se eu não tenho, sabe? E é muito socialmente difícil assumir que você tem. Então, assim, acho que até uma parte legal pra gente falar, tipo, eu tenho um diagnóstico de distimia e um diagnóstico de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo. Quem é meu amigo sabe, e quem já viu minhas cartas de Magic organizadas por custo, por cor, custo de mana convertido e nome em organização booleana no sistema decimal Dewey, tem noção do tanto que eu sou obsessivo. É foda. E é foda lidar com isso. O Daniel também tem o dele. Daniel, você quer falar um pouco também, cara? Sim, eu tenho já há algum tempo depressão, né, trato e tudo. E a gente, é bom até a gente falar que a gente tá sempre na internet, né, Twitter, Facebook, essas coisas, e tem muita gente que não entende e que acha ainda, pra você ver, a gente tá em 2015 e ainda tem gente imbecil que acha que é frescura, não sei, até o PC, né, amigo nosso, PC Siqueira, fez um vídeo bem legal, não faz muito tempo. Sim. Falando sobre isso. O Paulo tem... Assim, o Paulo tem também um diagnóstico dele, né? Eu não preciso de expor aqui e tal, mas assim, eu e o Paulo, a gente toma até os mesmos remédios. Sim. Ele até poderia estar aqui, mas ele tá viajando, né? A gente pensou chamar ele, mas ele tá viajando. Mas é muito... até grave, eu acho. O tanto que as pessoas, entre aspas, zoam
esse tipo de coisa. Eu já fui muito zoado, você sabe disso, né, João? Você Sim, também, sim. né? Tinha aquele negócio, pessoalzinho me zoando pelas costas e tal, sem eu nem estar perto, né? Cara, e assim, e às vezes é de uma covardia, porque, tipo assim, quem tem sabe o que é, cara. Exatamente. E uma coisa que é importante, assim, às vezes você tá ouvindo a gente em casa e às vezes você se sente triste com uma coisa, se sente incomodado com uma coisa e você não sabe exatamente o que você tem. A primeira coisa que a gente tem que te dar esse conselho é procurar ajuda, cara. Sim, não cara. tem nada de errado em procurar ajuda. Sua vida vai melhorar demais. O simples fato de você saber que você tá tentando, de alguma forma, agir proativamente para tornar uma situação que é ruim melhor, já vai fazer com que as coisas comecem a melhorar. E eu só queria falar da minha experiência pessoal, que eu sou distímico, da diferença de distimia para depressão. A distimia, ele é uma doença diferente da depressão. A depressão, ela é uma doença que ela trava as pessoas. O cara que tem a depressão, no momento que ele tá deprimido, que ele tá no auge de uma crise, ele literalmente não consegue fazer as coisas. Muitas vezes você fica prostrado numa cama, você perde a vontade completa de fazer tudo e às vezes você simplesmente não consegue fazer. A distimia, nesse sentido, ela é melhor do que a depressão porque ela é um quadro mais moderado, porque, primeiro, normalmente em vez de ficar triste, você fica puto. O distímico, ele não é um cara normalmente que fica triste, que fica deprimido, ele é o cara que é nervoso, puto, que reclama e que fica irado com as coisas. E o distímico, ele se sente mal, mas ele continua a fazer tudo. Ou seja, o distímico é aquele cara que tá puto o tempo inteiro, que tá completamente insatisfeito com as coisas da vida dele, que se sente morto por dentro, que não tem gosto em fazer nada, mas que consegue acordar de manhã e ir trabalhar e tal. E nesse sentido, a distimia talvez seja pior do que a depressão nesse sentido, porque ela não te para a ponto de você ter que tomar uma atitude. Então, muitas vezes a distimia, por ser mais suave no sentido de não te paralisar completamente para a vida, faz com que você tenha crises de 2, 3 anos sem perceber. E ao contrário da depressão, que normalmente ela vem uma crise muito pesada, mas a crise dura menos tempo, a distimia ela se mantém em crises ativas por 2 anos a 4 anos. Então, assim, é importante que se você sente esses sintomas, assim, você não tem gosto, você não tem prazer com nada na vida, você sente uma diminuição brutal da sua libido, você sente que você faz as coisas por ser obrigado, você se sente puto com tudo, qualquer coisa te incomoda, burrice te incomoda, a estupidez te incomoda, as pessoas serem grossas umas com as outras te incomoda, a vida em geral te incomoda, procura ajuda. Pode ser que você tenha um quadro de distimia e é importante a gente tratar. E outra coisa que a gente tem que falar, gente, tratamento é o tratamento que faz a pessoa que tem a doença se sentir bem. Eu tomei remédio durante um tempo, eu não me adaptei bem aos remédios e eu parei de tomar os remédios e depois que eu parei de tomar, principalmente o Wellbutrin, que é um remédio muito forte, eu consegui, buscando conhecer melhor a minha doença, buscando conhecer melhor meus sintomas, buscando falar mais da minha vida com as pessoas que eu amo, que eu era uma pessoa muito fechada, isso me fez muito bem e foi melhor do que os remédios. Agora, talvez para você o remédio faça melhor, talvez para uma outra pessoa o melhor seja um psicólogo, talvez uma terceira pessoa o bom mesmo seja a acupuntura. Então, assim, permita-se não adaptar ao primeiro tratamento e permita-se continuar buscando até você ter alguma coisa que de fato faz bem pra você. Você acha que você tem alguma coisa, se você tem uma tristeza, um desânimo, que talvez você ache que não é natural, né? Tem até um negócio de perder peso, de insônia ou muito sono, né? Cansaço, você perde a vitalidade. Basicamente. Não adianta você ouvir as pessoas falando, isso daí vai passar, não é nada, cara. Procura um psicólogo, alguma coisa. Teve até ano passado o Robin Williams, né? O ator, pra quem lembra, se matou, né, por conta disso. E porra, vários casos de gente que se mata e vai, né, cara? Não sei se o Daniel já passou por isso, o Paulo eu sei que já passou. Tem hora, cara, que você chega num grau de cansaço que você tem vontade de acabar com tudo, cara. Você tem vontade de sumir, cara. Eu já passei por momentos em que, tipo assim, cara, eu já passei madrugada você pegar uma faca, ficar olhando pra essa faca e falar assim, só me falta um pouco de coragem, sacou? É foda. E você precisa de ajuda mesmo, e assim, e muitas vezes é muito difícil pra uma pessoa que não passa por esse tipo de sofrimento, compreender o tanto que isso é pesado e o tanto que isso é difícil. Sim, cara. Sabe? Mas parece assim, que você vai explodir, assim, por dentro. Você não sabe o que você faz, cara. Você não sabe. E assim, a verdade é que, tipo assim, falar a respeito ajuda muito.
2, conversar com gente que também tem é muito bom. Sim. Sabe? Tipo, o Daniel tem, o PC tem, eu tenho amigos que tem, a gente conversa entre si e tal, às vezes te dá um alívio. Então, assim, existem grupos na internet, existem lugares onde você pode procurar, sabe? Tipo assim, cada pessoa tem um jeito melhor, e, tipo assim, tem gente que adapta com um certo tipo de terapia, tem gente que adapta com outro, mas o que ninguém se adapta é a não ter ajuda nenhuma. Não dá, cara. Você não consegue isso, sabe? Sozinho. Você tem sem nada. E às vezes é muito difícil você admitir que você precisa de ajuda. Sim, cara, não é nada sabe? demais. O pessoal tem vergonha, tem muita, né, o negócio da zoação, e não tem nada demais, cara. Cara, e pra além disso tem outra coisa também, cara, que tipo assim, muitas vezes quem reifica o preconceito e aumenta o preconceito é a própria vítima do preconceito. Então assim, muitas vezes não apenas tem um preconceito de fora com quem tem algum tipo de sofrimento mental, com quem tem algum tipo de problema, que tá passando por um momento de problema, como muitas vezes também tem o preconceito da própria pessoa de admitir que ela pode ter um problema mental. Porque assim, ninguém, gente, tem vergonha de procurar um médico quando tem uma doença, sabe? Ninguém tem vergonha de ir lá quando tá câncer, né? Tipo assim, se você tem câncer, mas uma coisa até mais simples, sabe, Daniel? Tipo assim, se eu começo a ter azia todo dia, vai chegar uma hora que eu falo assim, não, eu preciso de ver um gastro. Eu preciso de ver um gastroenterologista pra entender por que isso tá acontecendo e como que eu posso fazer pra melhorar. E muitas vezes a pessoa, às vezes, passa meses e meses e anos se sentindo mal, se sentindo deprimida, sem vontade de levantar da cama, ou se sentindo muito puta, muito colérica, tudo incomoda e não tem prazer com nada na vida, e ela é incapaz de falar assim, não, eu preciso de ir num profissional e ver o que tá acontecendo comigo. Can you see the real me? Ao mesmo tempo que tem preconceito e tem essa zoação, existe também uma glamorização de algumas coisas, né? Pessoalzinho que fica assim, eu sou bipolar, o meu Rivotril, não sei o quê. E que isso, cara, só ajuda a... Vai ficar uma frase bem estranha, mas só ajuda a atrapalhar, né? Exatamente. Uma pessoa que às vezes tenha isso mesmo e ela não vai conseguir notar que ela tá com alguma coisa. Ela vai achar que tá festa. Eu tive uma namorada que era assim, que ficava o dia inteiro, eu sou bipolar, eu sou depressivo e tal. E não é, né, aí eu levei ela pra conhecer um tio meu, que é depressivo clínico, tentou suicídio altas vezes. Hoje mal consegue sair da cama. Eu apontei pra ele e falei pra ela, tá vendo, amor? Depressão de verdade emagrece. Puta. E ela era uma... E é isso, cara, sabe? Cara. Não, e assim, e é isso mesmo, cara, de verdade. E outra coisa, gente, tipo assim, é muito engraçado, porque existe uma condição que chama histrionismo. Histrionismo é uma condição onde a pessoa tem uma necessidade constante de chamar a atenção. Sim. Normalmente quem fala o tempo inteiro que é bipolar não é bipolar, é histriônico. É idiota, eu diria. Cara, eu sei que às vezes parece como idiotia, só que muitas vezes embaixo dessa idiotia também subjaz um problema. Sacou? O cara que precisa de ter atenção o tempo inteiro, isso é histrionismo. Então, por exemplo, assim, eu sei que você vai lembrar porque você, como eu, mora na internet. Você lembra quando a menina escreveu Milho Wonka com gilete no braço? Sim, sim. E postou aquilo na internet? Lembro. Isso é histrionismo, sacou? Isso é a necessidade de ser o centro das atenções. E isso, às vezes, é sintomático de um problema maior ou pode ser uma comorbidade de outro problema, né, de matriz mental, assim, de matriz psíquico, sacou? Então, assim, muitas vezes também se você sente uma necessidade gigantesca de ser o centro da atenção o tempo inteiro, que você não se sente amado, você não se sente querido, você tem um problema muito grande em compreender que as pessoas gostam de você, você precisa que isso seja repetido o tempo todo, talvez, pra você, também é um sintoma de que pode ter alguma coisa fora de foco, sabe? Também é bom olhar. E outra coisa que é importante, gente, tipo, há muito tempo atrás, a gente fala bipolar porque eu e o Baia somos mais velhos. Porque hoje em dia nem fala mais bipolar, né? É transtorno de humor, né? É, transtorno... Nossa, eu esqueci agora também. Tinha uma sigla, transtorno não sei o que, depressivo não sei o que. Eu esqueci agora completamente. Meu pai tem, cara. Meu pai tem diagnóstico de bipolaridade, entre aspas, né? Desse transtorno. Ele toma lítio. E o lítio faz maravilhas, cara. E esse é um transtorno que, tipo assim, pra além da depressão e pra além da distimia, esse já é uma coisa realmente mais sério. Se você tem essa síndrome, se você tem esse transtorno, se você tiver o negócio, se você tiver que tomar lítio, toma o seu lítio. Porque muitas vezes também tem isso. O remédio
psiquiátrico muitas vezes, ele causa um efeito rápido e muda muito a forma como a pessoa está se sentindo. A pessoa passa a tomar o remédio, tem uma melhora rápida e para de tomar o remédio porque ela já melhorou. E aí ela tem uma queda que é 10 vezes pior, porque tipo, os níveis de tudo sanguíneo dela estavam alterados por causa do remédio, né? Que você tem um aumento da produção das coisas que seu corpo naturalmente não produz, porque muitas vezes, gente, tipo, existem depressões que são quadros psicológicos de uma situação que você está vivendo, uma coisa e tal, mas existem depressões que são quadros fisiológicos. É falta de produção do seu organismo de certas substâncias que ele devia produzir. E quando você começa a tomar o remédio, o seu organismo, você está dando para o seu organismo aquela substância que ele não está produzindo sozinho. E isso sobe os níveis dessa substância e muitas vezes faz com que você se sinta consideravelmente melhor. Se nesse momento você para de tomar essa substância que é dado, o nível cai, mas ele não decai daquele nível que ele estava anteriormente. Ele cai de um nível muito alto para um nível ainda mais baixo do que ele estava. Porque normalmente quando você dá um remédio para o corpo, que ele começa a produzir alguma coisa, quando é tirado o remédio, ele tem uma tendência a parar de produzir aquilo que estava sendo dado sem ele ter que produzir. Então, assim, outra coisa que é muito séria é isso, gente. Quando começar um tratamento, faz o tratamento. Não vai ficar de gracinha, eu quero sair pra encher a cara hoje e vai parar o remédio. Tem gente que faz isso, cara. Tem muita gente que faz isso. Eu já fiz isso, né? De você, puta, tô tomando um remédio aqui e tal, e hoje eu vou ficar uma semana sem tomar porque tem uma festa, tem alguma coisa, cara. Só vai dar merda. A gente falou do bipolar, eu procurei aqui, João, é TBH. Isso. Transtorno bipolar de humor. Eu tô falando no radinho aí, hein? Desculpa, porque eu tava procurando aqui também, acordou, cara. Não acordou, não. Então, é o transtorno bipolar de humor, TBH, ou perturbação bipolar de humor. Antigamente conhecido como transtorno maníaco-depressivo. Era isso que eu ia falar, maníaco-depressivo, cara. Sim. Quando é PMD, psicose maníaco-depressiva. Eu lembrei o termo agora. Quando eu era menino, ainda chamava de PMD. Chamava de bipolaridade como um apelido, assim, mas era PMD, psicose maníaco-depressiva. Quando meu pai recebeu o diagnóstico dele era psicose maníaco-depressiva. Outra coisa, gente, que é importante a gente falar, não necessariamente passa de pai para filho, de mãe para filho, mas existe um fator genético nessas síndromes, normalmente, nesses transtornos, né, nesses problemas. Então, assim, se você tem um histórico familiar disso também, isso também pode ser um fator que aumente a sua probabilidade de ter. Sim, então, assim, você tem um histórico familiar, químico, né? Tem isso também. Se você tem um histórico familiar e você começou a sentir as coisas, cara, não perde seu tempo, sabe? Se você puder sofrer 15 dias em vez de 3 meses, só sofra 15 dias. Sim, é importante falar também que isso não tem nada a ver com idade, com sexo, com nada. Qualquer pessoa pode ter qualquer tipo de transtorno. Sim, e não necessariamente você tem que estar num momento ruim da sua vida pra isso acontecer, sabe? Tipo, isso muitas vezes é uma coisa química, sabe? E assim, e outra coisa, cara, uma vez que você tem um diagnóstico, você tem alguma coisa, tudo fica mais fácil de você lidar quando você tem conhecimento acerca daquilo. Tudo na ignorância é mais difícil, sabe? Tipo, se eu começo a sentir uma dor e eu não sei, se eu tenho uma gripe ou se eu tenho uma dengue, às vezes eu vou tomar um remédio que se fosse uma dengue eu não podia tomar e vai me fazer mais mal do que bem. É a mesma coisa com esse tipo de coisa. Se você não tem uma noção do que você tem, do que você tá sentindo, do que você tá passando, fica muito difícil você procurar ajuda às vezes. A ajuda certa, a ajuda correta para aquilo que você tem. A coisa que é importante falar, você não tá maluco, você não vai se ficar babando na camisa de força, virar o Coringa e enfrentar o Batman, entendeu? Tem como você se tratar e melhorar. Isso, eu conheço gente que já parou, minha irmã já teve depressão e não toma mais remédio hoje em dia, tá tranquila. Sim, não, entendeu? Minha sogra teve uma fase de depressão, tratou, melhorou, você entendeu? Minha mulher já teve, tratou, melhorou. Sim, acontece que tem gente, tem pessoas, assim como qualquer doença, que vai ser mais rápido, vai ser mais lento. Outra coisa que eu queria falar, gente, é em relação a humor e depressão e humor e doença mental, esse tipo de coisa. Eu acho que o humor tem uma função social muito grande. Eu me considero um humorista e eu trabalho com isso e eu tenho prazer em fazer isso. E eu acho que o limite do humor é o riso. Eu acho que as pessoas têm que
que entender que, tipo, é uma função social importante do humor preencher uma lacuna. O humor, ele tem uma função social muito bacana quando tem um elefante branco na sala que ninguém quer falar sobre ele, e você consegue usar do humor, usar do sarcasmo, usar da ironia pra jogar uma luz sobre aquele assunto. Então, assim, gente, não tem o menor problema fazer uma piada e tal. Agora, uma coisa é você fazer uma piada com uma situação, uma coisa é você fazer uma piada onde a situação é colocada no seu esdrúxulo, no seu ridículo, pra humanizar aquela situação. Outra coisa é você atacar pessoalmente uma pessoa. Atacar pessoalmente alguém, sabe? Tipo assim, o Mordente tem um stand-up maravilhoso sobre o terapeuta interno dele, e às vezes ele conta esse caso da namorada com o tio, e é engraçado porque, tipo assim, é uma situação onde ele tá colocando, tá vendo como é que a depressão emagrece, ou seja, a depressão de fato causa um problema. A gente tá conversando sobre o elefante branco que tá na sala, a gente tá usando do humor, usando da inteligência, da ironia, do sarcasmo pra expor uma situação. Outra coisa é chegar assim, ei, seu doidão, seu doidão varrido, seu babaca, seu fulano, você é doido, ninguém quer nada com você, seu doido. Isso é só ofensivo, isso é só idiota, isso é só babaca. Como é que chamava lá? Os caras falavam, Juliano na clínica, bababá, como eu sou zoeirão. Tem uns imbecil, cara, que não entende muito isso, né? Ou entende e se faz de louco, né? Foi o que você falou, de atacar a pessoa, né, à toa. Eu acho que tem, então, eu só acho que, tipo assim, cara, o humor é muito importante, cara, e o humor em relação à loucura, ele é mais importante ainda, cara, porque muitas vezes a gente só consegue falar de loucura, só consegue falar de doença mental, só consegue falar de sofrimento mental se a gente rir um pouco também, porque o assunto é muito denso, o assunto é muito pesado, o assunto é muito difícil, e olha, gente, que a gente tá falando das coisas mais leves, porque tem situações que são muito piores do que o que a gente tem, gente. Sim. Quem sofre de uma esquizofrenia, por exemplo, tem uma dificuldade que a gente não tem, porque assim, ao contrário da gente, o esquizofrênico muitas vezes, de fato, tem uma sinestesia, né, no seu problema. Então assim, ele ouve vozes mesmo, ele não tá inventando que ele ouviu uma voz pra pagar de gótico na internet. Pois é, você sabe que eu já fui no Twitter xingado, entre aspas, de esquizofrênico, sabe? A pessoa veio e me xingou como se fosse uma ofensa, assim, ô, seu esquizofrênico, sei lá. Você sabe até quem foi, né, João? Então, tipo, fica, cara, vai se informar, né, vai catar um coquinho, sei lá. Tem coisa que é séria, muito mais sério, cara. A gente é leve perto das coisas que tem por aí. Mordente, você tá aí quietão, tá triste, deprimido, o que foi? Sim, eu até agora não falei nada e nem sei se eu devo, nem sei se tem espaço agora uma altura dessa, no sentido de que a minha função é a mais difícil de todas, que é ser o alívio cômico, porque eu não tenho diagnóstico nenhum. E... Não, que eles, né? Algum de vocês dois é médico? Não. Rapidaço. Você tá negando o seu diagnóstico de gostosão do doutor meu bumbum? Não. Negou. Mas aí nós estamos falando de psiquiátrico, nós não estamos falando não. Tudo bem, mas eu só acho um absurdo você falar que você não tem diagnóstico nenhum. Não, dentro deste tema, no tema de... Não, tudo bem. Doutor Bumbum é lógico. Mas assim, tipo, é porque eu nunca... eu já fui em psicólogo quando era moleque por causa de coordenação motora, porque eu inclusive, pelo fato de ser um professor de educação física falou que você não conseguia bater uma punheta pra ele de jeito nenhum, né? Aí... Pois é, cara, e aí eu tive que aprender a fazer com a bunda e tal, Mas eu fiz por causa de coordenação motora mesmo, porque eu sou canhoto e eu sou de um tempo onde as escolas não tinham carteira pra canhoto mesmo, então eu tinha que fazer tudo torto, sabe? Você ia falar que você era de um tempo onde os canhotos eram jogados na fogueira. Cara, é muito próximo velho, disso. Mas eu lembro disso, cara. Quando eu era menino, eu quebrei meu braço direito em 3 lugares lutando judô. Que eu caí totalmente torto e bizarro atrás do meu próprio ombro. Foi uma coisa bem escabrosona, assim. Aí, meu colégio, muito gentil, virou pra mim e falou assim, tudo bem, você quebrou o braço, mas como semana que vem é semana de prova, você tem que fazer as provas e você não pode pedir pra ninguém escrever pra você. Então dá seu jeito aí. Foi o mesmo colégio que você chutava as frutas? Aí, tipo, eu basicamente tomei a grande
de ideia. Vou aprender a escrever um garrancho com o braço esquerdo. E aí você tomou 0 porque ninguém conseguia ler. Não, eu conseguia escrever letra de forma, que eu travava o lápis com a mão e encostava com o braço direito e ia escrevendo letra de forma. Então eu tinha que fazer o mais rápido possível, mas Caraca. eu consegui responder pedaços das provas. Só que era virtualmente impossível, porque só tinha carteira de destra. E nessa hora eu falei assim, caralho, como que o canhoto escreve nessa merda? E aí eu tinha que sentar todo torto de um lado pro outro, tá ligado? Meu contato com psicologia, etc, foi isso, assim, tipo, de resto, eu meio que tenho um convívio amigável com as coisas com os pensamentos que me afligem e tal, eu, tipo, troco ideia com eles e é isso aí, saca? Eu meio que, saca? Falou e não falou nada. Ah, tem, tipo assim, Eu entendi, tipo... eu tenho pensamentos que me mas isso é uma incomodam, tem coisa momentos que eu tô azedo e azedando com tudo, tem dia que eu tô de boa, e eu meio que, saca, na minha visão pessoal, eu meio que entendo isso como estar vivo, saca? Tipo, não é fazendo pouco de quem realmente tem desequilíbrios, etc e tal, mas na minha experiência pessoal eu vejo assim. Então o meu interesse sobre esse tipo de coisa, ele é bem generalizado, e eu, infelizmente, eu só padeço de um mal, que é burrice. Porque o que acontece? Eu fico tentando pensar não em sintomas nem nada, mas em tipo no funcionamento da mente propriamente dita, para poder tentar imaginar como que uma pessoa que realmente sofre de depressão, porque eu não posso falar que eu sofro com nada disso, sacou? Eu tenho essas paradas, às vezes tem dia que eu custa levantar da cama, passo o dia inteiro azedando com tudo e tal, mas é tipo isso, pra mim, ok, saca? Eu lido com isso internamente, em algum momento do dia eu consigo fazer alguma coisa. Mas eu fico tentando imaginar como que uma pessoa se sente, então eu tenho que pensar no funcionamento da mente como um todo, porque realmente o máximo que eu já tive foi colapso nervoso, que na verdade não é legal, não recomendo, porque você meio que você fica vendo profecias em tudo, saca? Tipo assim, tudo faz sentido demais pra não ser uma profecia, e é tipo a pior coisa de todas, demora muito tempo, porque tipo, é meio que um aftershock, assim, saca? Quando você realmente tem um colapso nervoso e tal, mas tipo, rolou, cara, e tal, mas tipo, desde então eu tô de boa, mas eu fico pensando no funcionamento e a conclusão que eu chego sobre o funcionamento da mente, tentando imaginar como que uma pessoa realmente que tem um sofrimento mental, como é que ela se sente, e pelo fato de eu ser uma pessoa burra, apesar de ter intenções atenciosas e profundas de alteridade, de tentar me pôr no lugar da pessoa, eu sou uma pessoa bem burra, assim, saca? Então eu só chego em metáfora, saca? E aí eu fiquei pensando, tipo assim, que a mente humana funciona tipo uma malha de rodovias que liga o abstrato ao razoável. Então, tipo assim, ao que não faz sentido ao que faz sentido. E cada sofrimento mental é representado pelo estado que a estrada, né, tipo assim, que cada rodovia dessas está e que ela tem que pegar pra poder fazer esse trajeto de abstrato até razoável. E eu fiquei pensando nisso, assim, até fiz uma listinha assim, porra, tipo, eu não sou exatamente um cientista e definitivamente não sou um médico, saca? Mas eu pensei que, tipo assim, a pessoa que tem depressão é quando essas rodovias são de terra e são tipo aquelas, tipo, tábua de esfregar roupa, que quica o tempo inteiro e é só terra. Então você consegue ir do abstrato ao razoável, mas é tão desgastante que, tipo, quando você chega, você fala, tipo assim, velho, grandes bosta, saca? E paranoia, por exemplo, é quando essas rodovias mentais, elas passam só por aclives de 35 graus ou mais, saca? Então, tipo, você chega, mas você fica sempre se perguntando se o carro não vai rolar pra trás sozinho, se não vai capotar de costas, se não vai capotar de lado e tal. Então você tá sempre preocupado com um negócio que, tipo, na maior parte das vezes não acontece. E... Cara, Mordente, deixa eu só te interromper pra te falar uma coisa, cara. Você tava falando disso tudo e eu tava pensando assim, dessa sua questão de tentar entender, de ter alteridade e tal. Eu quero te contar de quando que eu descobri, quando que eu fui diagnosticado com distimia, por que eu fui e o que é a minha estrada, que eu gostei muito da sua metáfora. Não, mas é o que eu quero tentar explicar só pra ver se eu continuo, saca? E eu cheguei em distimia agora, saca? Então vai lá, porque eu queria falar da minha estrada e fala você então e eu te explico como é que ela é. Porque na minha visão, assim, distimia é quando essas rodovias, em sua maior parte, são autoestradas alemãs que estão em obra direto só com uma pista liberada. E você olha em volta e fala, caralho, tem uma porra do motoban e eu tô andando a 12 por hora atrás do bando de filho da puta porque tá em obra. Então, tipo, você sabe que podia ser mais fácil, mas ao mesmo tempo não é. A impressão que eu tenho...
É basicamente quase isso que eu ia falar. Eu ia te falar isso. A distimia é quando você trabalha numa autobahn, mas não é que tem uma estrada só liberada, não. É que a autobahn, ela é uma reta eterna. Ela não tem nenhuma curva. E ela é cinza. Ela não tem cor nenhuma. Ah, pode crer. E ela é boa, mas ela é monótona. E ela não tem gosto. Saquei. E não tem um lugar pra você parar. Saquei. O seu carro vai sempre na mesma velocidade. Seu carro nunca para. Uhum. E é isso, sacou? Tipo assim, eu vivo num mundo completamente desencantado e morto. Meu mundo não tem cor, meu mundo é cinza. E ele não me incomoda por ser cinza, eu tô acostumado a ele a ser cinza. E quando eu fui diagnosticado é porque, tipo assim, tinha 6 meses que literalmente eu não conseguia ter prazer com nada na minha vida. Uhum. Então, beleza. Uma leitura não me dava prazer, um jogo com os meus amigos não me dava prazer, conversar com meus amigos não me dava prazer não me dava prazer, sacou? Então assim, você sente um desencantamento total. Você consegue aceitar e lidar com tudo, tanto que a distimia, né, ao contrário da depressão, ela não te paralisa, ela não te trava, você consegue continuar trabalhando, consegue fazer tudo, só que nada tem sentido e nada tem prazer. E aí eu fiquei pensando nisso, porque assim, tem coisas que são relacionáveis, igual, por exemplo, vocês falam de distimia e depressão, e são coisas que vocês descrevem e falam, eu sinto isso às vezes, tipo, literalmente, às vezes, tipo assim, tem dia que eu fico o dia inteiro puto e azedando com tudo. Em determinado momento eu vejo um cachorrinho na internet, esqueço tudo e tô de boa, sacou? Tipo, pra ficar no exemplo. Então não é um estado constante e não me parece antinatural. Pra mim, tipo, realmente me parece natural, então não é uma coisa que sempre me preocupou. Mas tem transtornos de distúrbios que são transtornos de realidade, que é como eu chamaria pelo fato de ser burro. Que são transtornos de realidade. Então, tipo, mantendo essa metáfora das rodovias, eu penso assim, tipo, uma pessoa, por exemplo, que é esquizofrênica é quando já é um nível que a realidade da pessoa é outra. Então é tipo alguém que as rodovias mentais são rotatórias, que todas as saídas são na contramão. Então, tipo, chegar lá significa ficar naquela porra daquele círculo e, tipo, falar, o resto é contramão, cara, eu tô aqui, e é isso aqui. Autismo, eu imagino que seja nessa metáfora da rodovia, que seja, você consegue chegar de A até B, mas você tá dentro de um túnel o tempo inteiro. Eu vou te falar uma coisa, cara, a sensação que eu tenho de autismo, e com os poucos autistas que eu já convivi, minha mulher devia estar aqui pra falar de autismo, ela realmente entende do assunto e tal. A minha sensação do autismo é que o autismo é quando você sai numa entrada à esquerda, essa entrada é uma praça e você não consegue mais voltar pra rodovia. Você fica rodando a mesma praça sozinho o resto da vida. É como se alguém que só dirigisse na mão comum fosse dirigir na mão britânica, entrasse numa praça e nunca mais conseguisse pegar estrada nenhuma. Eu penso na questão do túnel justamente porque, tipo assim, ok, porque eu não acho que o autista não é uma pessoa que... Depende do grau do autismo, né? Tem porque isso. Tem autismo de alta funcionalidade, por exemplo, assim, você tem síndrome de Asperger. O Messi tem síndrome de Asperger, eu acho que a Malu Magalhães já falou que tem síndrome de Asperger. Sim. Você tem vários autistas que é um tipo de autismo também, mas é um autismo de alto funcionamento. Inclusive, cara, tem um livro maravilhoso, eu esqueci o nome do livro agora, Menina que Não Sabia Sorrir, alguma coisa assim, que é um livro escrito por uma médica que é autista. Olha. Contando da experiência dela. Não, Pois desculpa, ela não é médica, ela é engenheira industrial. E ela é autista e ela fez uma máquina para abate humanizado de boi na Alemanha, uma coisa assim e tal. Que ela achava que os animais iam se sentir mais confortáveis, porque o único jeito dela se sentir confortável, às vezes passando por um túnel, por um corredor, é se ele fosse mais claro e tal. Ela faz tipo um corredor branco. Eu esqueci o nome desse livro agora, Nayara sabe o nome desse livro. É um livro maravilhoso, assim, contando a experiência de uma autista de alto funcionamento. Só que você tem autistas de vários tipos de funcionamento. Você tem tipo o Rain Man, que foi feito pelo Dustin Hoffman, que é um filme maravilhoso, assim. Ótimo filme. Ouso dizer, um filme fundamental, assim, que é um autista savant, que ele tem uma grande habilidade, né, com números, mas que ele tem uma dificuldade muito grande de convívio social e com todo o resto. Então, então assim, assim. É por isso que até, assim, de várias formas eu hesitei em intervir e participar, justamente por isso, porque a minha
experiência pessoal é muito outra e destoa tipo assim, eu consigo me identificar com a de vocês, mas na prática destoa bastante. Então, tipo, Olha, eu queria te dizer que eu achei a sua participação maravilhosa e achei as suas metáforas muito bacanas, porque elas tornam tudo muito mais fácil de entender. E eu queria te dizer que a última coisa que você é burro. Ah, que isso, cara. Não, sério, cara, sério, eu tenho um puta respeito mesmo. E aí eu fiquei pensando, porque assim, tem umas outras, tipo assim, que eu acho que a questão da metáfora, eu acho que é como eu me comunico na maior parte das vezes, saca? Sim, você é tipo Jesus, você fala por parábolas. É parábola? Eu não sei, tá vendo? Eu não sei. Eu tô enchendo seu saco. Eu não sei os significados das palavras, cara. Mas, tipo assim, a pessoa que tem o transtorno obsessivo, saca? É porque a rodovia é um retão sem cruzamento, com sol, tipo, saca? Rota 66, um desertão bonito e tal. Só que, tipo, tem uma placa a cada 500 metros, todas são diferentes, todas têm que ser lidas, saca? Então você meio que, tipo, vai do abstrato ao razoável e nem sabe como que você chegou lá porque você tá prestando atenção nas placas. Porque é isso, saca? Tipo, cara, tecnicamente, sabe o negócio, cara? Que eu tenho uma facilidade de me identificar com coisas que não necessariamente estão dentro da minha realidade, saca? Eu acho que eu tenho uma sensibilidade de alteridade mesmo, de me pôr no lugar. Tem vezes que eu me incomodo assistir Family Guy, que é a coisa mais retardada do mundo. Porque, tipo assim, as coisas começam a dar errado demais pro Peter e eu trago tudo aquilo ali pra dentro de mim e de repente tá tudo dando errado pra mim dentro da minha cabeça. Eu tenho que desligar a televisão e levantar e ficar tipo, nossa, velho. Mas, saca, acontece de vez em quando e eu meio que já prevejo isso, saca? Eu já conheço todas as curvas dessa rodovia, saca? Então, tipo assim, eu meio que convivo com isso e é daí que eu tiro a maior parte das minhas sacadas, das minhas piadinhas, saca? Esse foi um episódio de utilidade pública, podemos dizer assim, né? Sim, e quando os meninos dizem procure ajuda profissional, saca? Tipo pois assim... não vai procurar ajuda do... a manifestação de cada coisa é de cada um. Então, tipo assim, os meninos descreveram sintomas e às vezes comentaram, tipo... se você tal, não sei o que, procura ajuda, tipo assim, vai no médico, sacou? Sim, não vai no Google. Cara, aconteça o que acontecer, não vai no Google, cara. Sim. Não vai no... Sabe por quê? Eu tenho escoliose, tipo, antes de começar a fazer pilates, meu lombo doía, e ele doía num lugar específico, num pedaço da musculatura, que é a musculatura que sustenta o lado preguiçoso da coluna. E eu fui olhar, tipo assim, a dor nas costas, o que você tá com câncer nos rins. Eu falei, puta que pariu. Não, no Google tudo ou é câncer, ou é... ou é AIDS de algum órgão, né, cara? Ou procure um padre. Ou procure... Saca? E o lance que o João falou de levar com bom humor e tal, tipo, a piadinha que eu fiz do Depressão de Verdade Emagrece, tipo assim, isso é uma piada que eu escrevi mesmo, eu pensei no assunto, escrevi a piada e tal. E é muito boa. Tipo, não é... Saca? Tipo assim, todo mundo que eu conheço que é diagnosticado com depressão e convive com isso de verdade mesmo, fala, cara, eu adoro essa piada, porque, tipo assim, primeiro é uma piada de namorada gorda, saca? E, em segundo lugar, tipo, tem a coisa de você ter que saber identificar, tipo assim, alguém que convive com isso, e às vezes você nem sabe, a pessoa, saca, leva na boa, toma um remedinho, tá suave. E tem gente que glamoriza isso demais, saca? E exibe como se fosse trova. Não é um esporte, saca? Não, ninguém fica doente porque quer, né, cara? Tipo assim, ninguém fica. Não é um esporte pra você. Entendeu? Imagina um campeonato de depressão, cara. Ver quem toma mais Rivotril, quem toma mais... Não, ou quem fica deprê mais rápido, tipo depressão cronometrada, né, cara? Tipo assim, ok, 1, 2 e valendo. Ganhou! O cara fica triste, chora. Mas aí tem aquela questão, vai ser ponto corrido ou mata-mata, cara? Você ouviu? Decretos. De volta na próxima semana.
O cachorro. O cachorro tá com ciúme, cara. Tá total fritando. Nosso bico tinha caído, aí agora a gente colocou o bico e acalmou. Foi engraçado o barulho de você voltando, parece que você tá voltando correndo, tá ligado? Aqueles barulhos do Scooby-Doo, sei lá, do... É.